Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta aqui com mais um programa Luz na Penumbra, estudando a Revista Espírita de 1859. Ainda estamos em janeiro, estamos falando aqui do senhor Adrian, médium vidente, Bill Fabiano Cordeiro do meu lado. Boa tarde a todos, e Renato Souza. É isso aí, estamos juntos, né? Boa noite, né, Bill? Boa noite. Boa noite a todos. São 21h30, né? Isso aí. Aproximadamente. Com certeza, vamos nós, estamos juntos. Vamos dar continuidade, então, de onde nós paramos, né, Bill? Sim. Pra gente ver se a gente consegue, talvez, nesse programa, a gente consegue terminar aqui o senhor Adrian, médium vidente, não sei. Vamos ver. Vai depender dos nossos comentários, vamos depender como é que as coisas vão se comportar. Exatamente. Você vai ler pra gente? Vamos ler aqui, vamos voltar só um pouquinho para a galera pegar o fio da meada aqui, né? Para entender. Sim. No parágrafo anterior, ou melhor, nesse parágrafo mesmo, um pouco mais acima, dizia o seguinte, Sr. Adrian: de acordo com isso, compreende-se que delicadas influências podem agir na produção dos fenômenos espíritas, mas há outras que merecem uma atenção não menos séria. Despojado do corpo terreno, o espírito conserva toda a sua vontade e uma liberdade de pensar bem maior do que quando vivo. Tem suscetibilidades que dificilmente compreendemos. Aquilo que muitas vezes nos parece simples e natural o magoa e lhe desagrada. Uma pergunta imprópria o choca e o fere. Além disso, eles nos mostram a sua independência, deixando de fazer o que queremos, ao passo que, por si mesmos, vez por outra, fazem aquilo que nem teríamos pensado em lhes pedir. E agora, dando continuidade aqui, diz o seguinte, Sr. Adrian: é por essa razão que os pedidos de provas e de curiosidades são essencialmente antipáticos aos espíritos, que a eles raramente respondem de maneira satisfatória. Sobretudo, os espíritos sérios jamais se prestam a isso e de modo algum querem servir de divertimento. Concebe-se, pois, que a intenção pode influir bastante sobre a sua boa vontade de se apresentar aos olhos de um médium vidente sob tal ou qual aparência, e definitivamente, como eles não assumem uma determinada aparência, senão quando assim lhes convém, só o fazem quando para isso existe um motivo sério e útil. É o que nós falávamos no último programa, né, Renato? Quando a gente se propõe a fazer uma reunião séria, de comprometimento, sobretudo, né, disciplinada, agendada previamente, né? Vamos fazer, Renato, uma reunião aqui para falarmos de Jesus na semana que vem, no dia tal, no horário tal. Você compromete-se com os espíritos e os espíritos se comprometem com você. Agora, fica aqui o Renato, vamos ali falar com o Bezerra rapidinho, vamos para o Bezerra. Aí entra em pressa e vai com o Bezerra, aí desce o Bezerra aí para falar com a gente. Faz aquela voz, até a voz que o Divaldo faz, né? E que a nossa querida Yasmin Madeira também faz, aquela voz rouca de Bezerra ali, enfim, mas não é Bezerra. Dr. Bezerra não tem tempo para isso, para estar à nossa disposição. Dr. Bezerra tem que se comprometer dentro do nosso comprometimento de forma, como os espíritos dizem, a forma adrede, ou seja, previamente comprometido, previamente marcados. Então nós temos que ter muita atenção a isso, né, Renato? Sobretudo aqueles espíritos que tudo sabem e tudo respondem. Claro. E eles podem se disfarçar perfeitamente, não é? E a gente achar que está recebendo X, mas está recebendo Y. Exatamente. A presença, a visita, não é? E eles podem assumir realmente conforme o Kardec coloca aqui muito bem, assumir uma forma, né? Vou assumir uma forma, já que ele está chamando, ele quer falar comigo todo dia, então vem um outro espírito ali, né? E se passa pelo isso, né? Pelo espírito ao qual você está chamando. Então precisa tomar muito cuidado, ter muita cautela, porque benfeitor espiritual, os nossos mentores, não é? Ainda mais se tratando de Dr. Bezerra de Menezes, conforme você falou, não é? Mesmo que ele não possa vir,
no momento sério, enviará outro no tutelado dele e de responsabilidade e envergadura concernente à situação ao qual está sendo chamado. E compatível com a metodologia de Bezerra, com as ideações de Bezerra. Sim. E devidamente instruído. Exatamente. Devidamente instruído para suprir a necessidade e responder à indagação que está sendo feita. Exatamente. Com certeza. Então vamos continuar aqui? Vamos lá. Bom, a outra razão que, de certo modo, se liga ao que poderíamos chamar de fisiologia espírita. A visão do espírito pelo médium faz-se por uma espécie de irradiação fluídica que parte do primeiro e se dirige ao segundo. O médium, por assim dizer, absorve os raios e o assimila. Se estiver sozinho ou cercado apenas de pessoas simpáticas, unidas pela intenção e pelo pensamento, aqueles raios se concentram sobre ele. Então, a visão é clara, precisa, e é em tais circunstâncias que os retratos quase sempre são de uma exatidão notável, né? Olha, aqui a gente dá uma pausa aqui, né, Renato? Para a gente entender o quão importante é a nossa sintonia, né? Nós estarmos em sintonia, que é para poder absorver de forma plena ou de maneira mais fiel possível aquilo que os espíritos estão nos trazendo por intuição, aquilo que o espírito deve falar. Nós temos que ter uma sintonia muito, a palavra que está me fugindo agora, afinada. Isso é a pergunta. A sintonia tem que estar bem fina, bem afinada, para que a gente possa captar as informações dos espíritos. E para isso, né, Renato, não tem como a gente se apartar. Eu vou me preparar para falar com o Bezerra. Eu estou aqui jogando bola, tomando a minha cerveja, mas vou ali rapidinho. Bezerra, estou junto agora. Não é dessa forma. Não, de forma nenhuma. Não é dessa forma. Você tem que se preparar. Você vai fazer a reunião hoje, na terça-feira hoje, 21h30, você vai se preparar desde a última terça-feira. Ou seja, 7 dias antes, você tem que se preparar para falar com o Bezerra hoje. Não é por aí, Renato? Com certeza. A preparação ela é algo muito importante, não é? E vem de tudo, né? O jejum, né? Não é o jejum de ficar totalmente sem comer nada, não é esse jejum que a gente está falando, não, mas o jejum moral, o jejum, né, da prece, o jejum da oração, aquela coisa de você chegar lá e se entregar realmente. Eis-me aqui. A alimentação que a gente citou, apropriada, né? Apropriada ao trabalho que você vai fazer, né? Porque você não pode se esquecer que o seu corpo é um instrumento, o seu corpo vai ser utilizado para a manifestação que se propõe ali, não é? Seja psicofonia, seja uma incorporação, enfim, né? Seja lá uma situação qualquer que venha a acontecer ali, que seja necessária ao trabalho. Então, no caso que a gente citou aqui, né, alguns exemplos com relação à modificação da voz, das cordas vocais, na hora em que o espírito toma as cordas vocais do médium para poder falar com a sua própria voz, não é? É uma questão importante. Então você não vai para lá, para a reunião mediúnica totalmente, né, enfim, né, com a garganta ruim, né, abusou do gelado, enfim, uma série de coisas assim. Né? Você lembrou bem aí, Renato, lá no livro Anotações de um Servidor, que é do Dr. Bezerra, sim, ele fala justamente, tem um item que ele fala sobre o jejum. Nossa. Você está totalmente inspirado pelo Dr. Bezerra, graças a Deus, Dr. Bezerra. Sendo ele ou enviado por ele. Mas o enviado dele, o enviado dele já está de bom tamanho para a gente, né? Está de bom tamanho, sem dúvida. Ele diz que o jejum não é você deixar de comer ou de beber. Você tem que jejuar a maledicência, isso, jejuar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dos maus pensamentos. É o que o Dr. Bezerra fala lá. Não lembro aqui o capítulo, já a minha memória já é muita para falar qual o livro. Mas lembrar o capítulo já é complicado para mim. Anotações de um Servidor, do Dr. Bezerra. Ele fala sobre o jejum lá. Busquem lá, que é um livro muito interessante, muito bom do Dr. Bezerra. E está lá o que o Renato Souza acabou de falar.
Vamos dar sequência aqui? Vamos lá, vamos dar sequência. Estamos no programa Luz na Penumbra, não é isso? Estudando a Revista Espírita de 1859. Bill Fabiano vai dar continuidade à leitura aí. Exatamente, vamos lá. Bom, se, ao contrário, em torno do médium há influências antipáticas, pensamentos divergentes e hostis, se não há recolhimento, os raios fluídicos se dispersam e são absorvidos pelo meio. Daí, uma espécie de nevoeiro que se projeta sobre o espírito, não permitindo que se lhe distinga os matizes. Aí entra a falta de sintonia, né? Logicamente, isso, como ele diz aqui, são absorvidos pelo meio, ou seja, muitas pessoas, o médium pode até não estar em sintonia com aquele espírito ali, mas ele vai servir aqueles raios, aquelas influenciações, aquelas benesses que são trazidas pelos espíritos, vai atingir alguém que esteja em sintonia. As pessoas às vezes se iludem, né, com nós médios, né? Acham que os médios ali, né, Renato? O Dr. Bezerra está sempre ao lado do Renato e do Bill. Não é bem assim. Não, Infelizmente. Não é assim. Muitas vezes, eu sempre lembro aquele relato do André Luiz, que o Renato lembra sempre a obra, né? Que ele está numa reunião espírita, na reunião de psicografia, se não me engano, as Mensageiros, que você falou, eu não lembro. Renato lembra bem, a memória boa, os Mensageiros. Há um trabalho de psicografia, os médios se reúnem para tal trabalho, pela importância que é um trabalho de psicografia, né? Traz tantos alentos, né, Renato? Uhum. Mas nenhum dos médios estavam preparados. A mesa, nenhum deles estavam preparados. A espiritualidade foi buscar em assistência uma pessoa, uma senhora que estava em sintonia e pronta para o trabalho. Olha que coisa vergonhosa para nós médios, né? Eu estava pensando nas minhas contas para pagar, na mudança que eu vou fazer no final do ano, que eu vou para lá, vou para cá, enfim. A gente não estava ali. Eu estava ali fisicamente, mas mentalmente eu não estava. Tive que dar trabalho à espiritualidade para eles buscarem em assistência uma pessoa que estivesse minimamente preparada para o trabalho. E é interessante que quando você pega o livro dos médiums, não é, e vai ver, não é, ter com esse estudo, não é, falar dessa situação, o trabalho não é de um só. Não é? Exatamente. O trabalho não é de um só. O trabalho é de vários. Então, quando você pega, por exemplo, um médium, né? Quando você pega um determinado trabalho que precisa ser feito, não é? E a gente tem muitas histórias a respeito desse sentido, né? Bastidores da casa espírita. Sim. Nos bastidores, esse é o termo correto, nos bastidores da casa espírita. Quando você pega um trabalho que você vai ver, por exemplo, Frei Luís, no livro Espíritos Decaídos Materializados, de Paulo César Frutuoso, não é? Quando você pega, você vai ver que existe todo um envolvimento e todo um comprometimento, que a gente já está falando aqui, do jejum, não é? Do comprometimento, de tudo, de todos os trabalhadores, tá? A gente verifica isso. Porque eu posso ser importante com um fluido para compor parte do trabalho. Se não tem aquele grupo, aquela corrente, e essa corrente está incluída aqui toda a corrente a uniformidade de pensamento, não é? Não adianta eu estar focado na oração e o Bill está pensando, né, nas contas. Ou o Bill está lá focado no Dr. Bezerra, rogando o Dr. Bezerra para auxiliar, rogando a Jesus, a Maria, rogando aos benfeitores espirituais o auxílio, não é? E eu estou pensando o que eu vou fazer depois que terminar o trabalho, eu não estou nem aí, eu estou pensando em outras situações. Então, esse elo que se quebra. Esse elo se quebra. Então, para a realização do trabalho, a espiritualidade vai contar sempre com o que precisa fazer, não é? Com o que precisa ali estar vendo para ser feito. O médium que não está de acordo, de alguma forma fica isolado, a espiritualidade até o coloca para não atrapalhar isolamento, e a própria assistência vai servir de amparo. Alguém lá na assistência vai ter um fluido, se não o fluido que precisa, mas o fluido mais próximo, compatível com aquele trabalho que precisa ser feito. E eu estou falando sobre isso e estava procurando aqui médiuns especiais, está lá no capítulo 16 do livro dos médiuns. Tá bom? Vamos continuar? Então, vamos continuar. Uhum. Bom, tal seria uma luz com ou sem refletor. Outra comparação, menos material, pode ainda nos dar razão deste fenômeno.
Sabemos que a verve de um orador é excitada pela simpatia e pela atenção do auditório, que, ao contrário, se ele for distraído pelo barulho, pela desatenção e pela má vontade, seus pensamentos já não serão livres. Dispersam-se, afetando seu raciocínio. O espírito que é influenciado por um meio absorvente encontra-se no mesmo caso. Em vez de dirigir-se a um ponto único, sua irradiação dissemina-se e perde a sua atenção. Ou seja, nós temos que ter foco, né? Quando a gente estiver falando alguma coisa, eu, por exemplo, Bill Fabiano, tenho uma dificuldade imensa de concentração. Eu me desconcentro muito fácil. Então, se eu estiver falando alguma coisa, o Renato, Bill, é aquele negócio, já era, eu me perco onde eu estou, eu tenho que aqui, a gente está gravando aqui, né, Renato, toda vez que a gente para, eu faço um risco aqui bem grande para eu saber onde eu parei. E eu com o marcador aqui. Exatamente, porque eu me perco facilmente. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, sobretudo uma palestra, ou estiver conversando sobre algo dentro de uma casa espírita, principalmente, mantenha o foco naquilo ali, a não ser que você tenha uma capacidade, logicamente, que não seja igual à nossa, né, de concentração, em que você não se perca, mas ainda assim, é importante que você respeite também aqueles espíritos que estão ali, né? Como o Renato Souza colocou aqui agora há pouco, você não pode estar simplesmente, bom, eu tô aqui, tá? Tô aqui e agora é com vocês. Eu estou aqui, mas não estou lá também. Mas aí vocês se utilizem da minha mediunidade, do meu ectoplasma, como vocês se aprouverem. Mas eu vou falar, não estou aqui. Mas se virem com o que eu estou ofertando para vocês. Primeiro que estarmos numa casa espírita, né, Renato, prestando de forma até manca, às vezes, né, a caridade, as benesses são primeiro para a gente, para nós médios. A oportunidade que nós temos de ajudar, né, Renato? Nós ainda, nem eu nem o Renato, temos ideia do quão importante é isso ainda. Sim. O tamanho do benefício que nós estamos trazendo para nós, para os nossos familiares. Então, quando estivermos ali, dentro da casa espírita, lógico, depois de guardar os nossos problemas, às vezes fica difícil de desassociar, né, Renato? Mas quando entrarmos, pisarmos naquele solo sagrado chamado casa espírita, ou uma igreja, ou qualquer lugar que seja, se entregue. Jesus, eu estou aqui, à tua disposição. Permita que esses pensamentos trazidos pelos meus problemas não tomem conta dessa oportunidade que eu estou tendo de ajudar e de ser ajudado. Rogue a Jesus, peça que Jesus te ajude nesse momento e com certeza, né, Renato, os espíritos vão ter com você ali, vão te amparar, vão te ajudar e vão fazer com que você seja um médium com as mínimas condições de ajudar, ao invés de, como o Renato colocou bem, isola ali o médium, né? Às vezes até o médium está ali sentado fazendo um trabalho específico e eles entorpecem o médium magneticamente, o médium cai no sono para não atrapalhar. Então dorme, filhinho, dorme, meu filho, você vai é melhor do que você atrapalhar. Não é bom, né? A gente está ali à disposição, estamos ali para isso, né, Renato? Claro. Então que estejamos ali verdadeiramente. É importante isso que você está falando. E a gente doa tão pouco, né? Doamos 5%, eles se aproveitam de 5% e às vezes menos do que a gente poderia dar, do que a gente poderia oferecer. Dos 10% que a gente teria para oferecer, eles se utilizam dos 5%, pelo menos. Pelo menos. Porque a questão da concentração é algo muito importante. E você começa a ver no estoico, e começa a ver, quando você vai visitar trabalhos, por exemplo, de psicografia, não é? E você vê situações em que médiums psicografam, não é? Meio a um ambiente que está totalmente fora daquela sintonia ali, não é? E o médium está lá psicografando. É uma capacidade que você desenvolve, né, com o tempo, de não deixar que o fator externo interfira no teu trabalho, pensamento, na tua ligação. Porque eu queria falar isso no comentário anterior, olha só como é que são, a gente se desconcentra e agora me lembrar aqui de novo, você não falou daquilo que você pensou. Exatamente. Não é? E a questão a gente pensa que nós temos as coisas no nosso controle, mas não temos no nosso controle. Não temos. Precisamos ainda exercitar muito, né, essa questão
desse pensamento, dessa ligação com eles. Porque chegamos para trabalhar, né? Nos colocamos lá. Ao menor ventinho que dá, pronto, eu não faço mais nada. Meu pensamento voou. Foi embora. E eles estão ali do lado, né, Bill? Estão ali do lado, esperando você voltar. Renato, cadê você? Eu estou aqui para dar continuidade ao trabalho. Eu estou aqui para a gente concluir o que eu preciso que seja feito. E isso vai em várias situações, isso vai por aí afora, em vários trabalhos. A gente falou da psicografia, mas é em tudo. É o mínimo que eu posso fazer para me manter conectado, numa boa conexão. E agora a coisa importante, que eu não tinha falado. A ligação já é tão difícil. É tipo uma ligação mesmo, aquela ligação que está dando interferência. Internet de escada, né? Isso, uma internet de escada. A ligação já é tão difícil, às vezes vem com interferência, porque você imagina o espírito tá irradiando para você. Mas o espírito não está do seu lado. Não está perispírito a perispírito? Está. Mas entre um perispírito e outro tem um abismo. Exatamente. De imperfeições minhas. Diferenças fluídicas. Aí. Diferenças, né, fluídicas. Tem uma série de situações que interferem já no meio mesmo ali. Tem uma série de coisas. Então, aquele abismo que tem ali é uma coisa que torna esse espaço muito grande. Sim. Entre um e outro. Aí a ligação vem cheia de interferências. Sim, o espírito fala carne e você entende abóbora. Isso, né, Ronaldo? Aí fica difícil. Então você precisa ter o mínimo de conexão, o mínimo de comprometimento com isso, né, Bill? Sem dúvida, você lembrou bem aí como é fácil a gente se desconcentrar e perder a sintonia com os bons espíritos. No sábado, nosso amigo... Nós conhecemos bem aqui um amigo trabalhador nosso aqui, lá do Bezerra. Assim que eu cheguei no posto, ele já veio trazer para mim algumas informações que não tinha nada a ver com aquele trabalho ali. Com o contexto. Com o contexto da casa espírita, falando de futebol, falando de uma coisa que não tinha nada a ver. E o que eu falei para ele? Logicamente, com todo o carinho possível, né, que a gente tenta ter, né? Todo o carinho do mundo possível. Eu lembrei a ele uma obra de André Luiz, que, mais uma vez, me perdoem, pessoal, me perdoem profundamente, mas eu nunca lembro o nome das obras, sobretudo de André Luiz. Mas o Renato, de repente, lembra. Há uma reunião, e os ouvintes também que lembrarem, coloquem lá, mandem pra gente. Havia uma reunião, se eu não me engano, é no Mundo Maior, que é a última obra, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Se eu não me engano, tá? Mas não me perdoem. Existia uma reunião de um espírito nobre com vários espíritos ali reunidos, e eles estavam falando sobre o Cristo, sobre as verdades, enfim. E eles viram, dentro dessa cidade espiritual, eles viram um grupo de meninos jogando bola, de crianças jogando bola, se divertindo. E resolveram também ir jogar bola. Aí eles começaram a jogar bola e num determinado momento o mentor, o amigo espiritual falou, opa, voltem para cá, meus irmãos, porque a vibração está caindo. Em uma bola, um jogo de futebol. Mas aí eu dou uma canelada no Ronaldo, uma bicuda no Ronaldo, o Ronaldo já não gosta, já revida, o Renato também, não sei o quê. Quebra a sintonia. É bom jogar bola, eu adoro jogar bola, mas quebra a sintonia. Então, quando você adentrar a casa espírita ou uma igreja, ou quaisquer que sejam os templos, sintonize-se com um propósito. Quer falar de futebol? Fala depois, pô. Tem tanto momento pra gente falar de futebol. Agora, por exemplo, é o momento da gente ir finalizando o programa, né, Renato? Porque nós já chegamos, o Ronaldo já deu o alerta aí pra gente. Deu o alerta, a gente está chegando ao final. Com certeza. Mas aí você falou uma coisa importantíssima, aproveitar esses segundozinhos aí, ó. A gente precisa ficar muito focado. É no passe é focado, corrente focado, prece focado, lá na mesa focado, não é? Exatamente. Foco e objetivo e propósito. Sem dúvida nenhuma o trabalho vai transcorrer da melhor forma possível, né? Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um Luz na Penumbra. Estamos estudando a Revista Espírita de 1859. No próximo programa a gente vai dar continuidade. Não terminamos ainda, né, Bill? Não, ainda não. Esse segundo capítulo aqui, mas no próximo a gente vai dar continuidade. Obrigado, Bill. Mais uma vez, meu parceiro. Um abraço a todos e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Muita paz a todos.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,